Ele é longuinho até, viu? A sogra Edith da minha prima. O último de hoje. Olá, Ana, me chamo fulana, vou enviar um relato da minha prima. Todos os nomes foram trocados no testemunho dela. Segue as palavras dela. Todos os nomes foram trocados, tá? Eu conheci o Fabrício quando tinha uns 14 anos. Vi uma vez na vida e nunca mais. Aos 17, eu fazia o terceiro ano do ensino médio, em 2012, e acabamos nos adicionando no Facebook. Até que ele me convidou para almoçar. Depois nos encontramos numa festa e ficamos. Desde então, engatamos um namoro em aproximadamente 15 dias. Ele foi meu primeiro namorado oficialmente. Foi muito rápido. Conheci a filha dele, que na época tinha 1 ano, e conheci a terrível sogra Edith. Ele era soldado do exército naquela época. Eu estudava de manhã e alguns dias à tarde. Aí à noite ficávamos juntos. Eu já li esse relato? No início, ela era querida comigo, até que tive uns problemas familiares e tive que sair de casa. Aí acabei ficando uns dias na casa dele e, por fim, levei todas as minhas roupas para lá. Eu não entendi quem que era Edith aqui. A mãe dele, é isso? Conhecia a filha dele, que na época tinha 1 ano, e conhecia a terrível sogra. A sogra dela, a mãe dele. Tendo que ficar... No início, ela era querida comigo, até que tive uns problemas familiares e tive que sair de casa. Aí, acabei ficando uns dias na casa dele e, por fim, levei todas as minhas roupas para lá. Ele tinha um carro quando nos conhecemos, mas teve que entregar por não pagar as prestações. E acabamos tendo que ficar usando o da mãe dele, quando ela emprestava. Nós éramos em 5 pessoas. Eu, ele, a mãe dele, a irmã e o irmão mais novos. Fora a filha quando vinha. Tentávamos viver bem, mas Edith era muito ruim para os filhos. Dava as coisas e depois jogava na cara que estava endividada por conta dos presentes que deu. Era terrível de se ver, mas até então ela não tinha problemas comigo. Um dos assuntos que nos juntaram foi que naquela época eu frequentava o centro espírita e a mãe dele também. Eu procurava praticar o bem, mas ela, pelo visto, não. Pela paixonite estrondosa que eu tinha por ele, acabei repetindo de ano. A minha avó amada faleceu e a filha dele, que não era acostumada a ficar mais que 1 ou 2 dias conosco, ficou 1 semana. Isso tudo dentro de 1 mês. Ela chorava muito, até que eu comecei a ter crises de dor de estômago e vômitos, devido a todo esse estresse. E foi assim que eu emagreci quase 20 quilos em pouco tempo. Eu não trabalhava naquela época. As coisas foram ficando tensas dentro de casa. Ele acabou ficando quase cego de um olho quando trabalhava no exército. Aí ficava só em casa e eu cuidando dele. Tivemos viagens cansativas a Curitiba, a cirurgia, os cuidados, e tudo era eu que fazia. Eu lavava, passava, cozinhava e até arrumava a cama da bendita. Porque nem isso ela fazia. A casa era um nojo, cheia de entulho, porque a Edith é compulsiva por compras. Tipo, acumuladores. Os outros 2 filhos só davam dor de cabeça. A menina vivia bêbada, brigando nas festas, e o mais novo gazeando aula, olha, eu nunca ouvi falar nisso. Matando aula, tipo, né? E o mais novo matando aula para andar de skate. E isso tudo era eu que tentava resolver. Até que arrumei... Quantos anos você tinha? 17, 18 anos, por aí, né? Até que arrumei um meio período numa clínica e outro período numa academia. Mas não durou muito tempo. Depois consegui outro emprego.
Depois consegui outro emprego, mas eu mais parava no ponto... Depois consegui outro emprego, mas eu mais parava no pronto atendimento do que em qualquer outro lugar. Também não fiquei muito tempo. A mãe dele é assistente social na maternidade da cidade onde eu moro. E ela nem sabia resolver os próprios problemas dentro de casa, hein? Aí consegui um emprego lá, de copeira. E nessa época foi onde compramos um carro, onde eu pagava mais as prestações do que ele. Não me sobrava nada do salário. Até que o Fabrício deu baixa do exército e arrumou um emprego de montador de móveis terceirizado, em que o dono tinha uma padaria. Mas pouco tempo antes, eu comecei a descobrir que ele me traía. Mas eu sempre perdoava. Eram brigas feias, mas no fim eu sempre ficava lá. Nesse tempo eu não trabalhava, estava doente, depressiva, fiquei um bom tempo sem saber qual dia da semana era. Só parava deitada e vomitando, até que descobri mais coisas. Tivemos outra briga e eu tentei me jogar do prédio. Então, depois de um tempo, acabei descobrindo que ele vinha tendo um caso com uma das funcionárias da tal padaria. Aí eu surtei. Fui atrás dela no trabalho, ameacei por telefone, eu fiz horrores. Até que descobri que ela era noiva há 9 anos. Encontrei ela e o noivo e dei uma super indireta que eu ia tomar café na casa dela com o meu namorado. O noivo ficou sem entender nada, mas ela ficou paralisada quando fiz isso. Mas não parou por aí as traições, não, foram várias. Eu trabalhava 12 horas por 24. E num dos meus plantões, eu passei mal e acabaram me internando. Fizeram inúmeros exames e eu não tinha nada, absolutamente nada. Fiquei 5 dias e o Fabrício disse que eu poderia morrer, que ele não ia me visitar. Nossa! E não foi visitar mesmo. Ninguém da família dele foi. Saí de lá com 46 quilos. Horrível, parecendo uma morta-viva. E como eu era burra, acabei voltando com ele. Foi então que pedi a conta e comecei a montar móveis com ele. Me apresentava para as pessoas como sua esposa. E, nossa, parecíamos um ótimo casal. Eu não ganhava nada trabalhando. Ele apenas que recebia e me sustentava. Um dia nosso carro quebrou e fomos pedir o da mãe dele emprestado para terminar o serviço. Era um sábado. Eu fui na sacada fumar um cigarro enquanto ele falava com a Edith. E ela disse que ele se estressava. Com aquela vadia, no caso eu. E descontava nela, acho que é isso. Se estressava comigo e descontava nela. Aí eu fui pra cima. Quase fomos às vias de fato. Ela tentou se matar. Ai, meu Deus. Fez toda uma cena. Nesse tempo, já fazia mais de 1 ano e meio que estávamos juntos. Depois disso, ficou mais tenso ainda o clima na casa. Eu resolvi entrar na faculdade. Será que tá passando, amor? Cara, tô ouvindo aqui. Eu tô achando que você tá ouvindo lá, não. Não, tô ouvindo aqui. Agora não tá mais, a lagarta tirou. Eu resolvi entrar na faculdade e no dia do vestibular eu recebi um print que ele estava em um relacionamento sério há 1 mês. Mas como assim? Se nós éramos casados, entre aspas, e morávamos na mesma casa. Fabrício não queria me atender, não queria devolver as minhas coisas e ainda por cima queria colocar fogo nelas. Ou seja, ele não queria mais, mas você não deixava ele ir. Você ficou ali se humilhando pra ele. Ele tava fazendo o que queria, ele não queria mais, na verdade, né? Até que consegui ir até o apartamento, tivemos uma briga horrível, peguei minhas coisas e fui embora.
Ele me trocou por uma garota temerosa? Encontrei Fabrício em uma festa em maio de 2014, uma festa tradicional da nossa cidade, e eles estavam juntos, e eu já tinha chorado todas as mágoas e estava bem. Depois disso, nunca mais nos vimos. Naquele ano, passei a virada na praia, depois fui para Camboriú com um casal de amigos, até que recebi uma mensagem dele, dizendo que tinha me visto lá, que me reconheceu por causa da minha tatuagem na coxa. Me desejou feliz ano novo e tudo mais. Ficou dizendo que queria me ver e queria deixar a namorada na praia e ir embora comigo. Vê se pode. Voltei para minha cidade e certo dia estava dormindo de manhã e ele me ligou. Ficou enrolando no telefone e daqui a pouco pediu para eu esperar um pouco. Aí ouvi alguém bater na porta de casa. Quando fui abrir, era ele, em carne e osso, na porta da minha casa. Sem reação, eu convidei para entrar. Aí conversamos e tal, e por fim acabamos ficando. Depois de uns dias, viajei para outra cidade com a minha prima Neuza, e acabei voltando bem no dia do aniversário dele. Que cilada! Nesse dia, eu saí com um boy. Ele acabou me ligando bêbado, querendo me ver. E eu, idiota, fui. Acabamos nos finalmentes. E depois nunca mais nos falamos. Depois de 4 meses, soube que estava grávida. Foi uma loucura na família, tanto na dele quanto na minha, pois ele ainda estava com aquela namorada, que hoje é esposa e tem 2 filhos. A Edith surtou. Eu fui, contei para ela o que tinha acontecido e ela me pediu perdão pelas coisas que aconteceram e até aí ficou tudo bem. Ele não queria assumir a filha, disse que só se fizéssemos DNA. Foi tudo jurídico. Enfim, eu acabei tendo depressão pós-parto, minha filha ficou com a minha mãe e a minha vida não andava. Não consegui terminar a faculdade, não consegui ficar no emprego, tentei me encostar por depressão, passei por vários médicos, mas tudo foi em vão. Eu era perturbada por coisas ruins, via coisas dentro de casa. Quando ia ao centro espírita eu incorporava e todos diziam que tinha algo ruim comigo, e eu sabia que tinha mesmo. Meu pai é sargento aposentado da Polícia Militar, é uma pessoa que me ama demais. E desde pequeno eu sei atirar. E a coisa ruim ficava dizendo que eu tinha... Nossa! E várias vezes eu tentei, mas Deus nunca permitiu que eu fizesse isso. E todas as vezes eu pensava que o meu pai não ia aguentar, já que a minha filha não tem pai, ia ficar sem a mãe também. Graças a Deus eu não fiz isso. Até que um dia fui numa igreja evangélica e o pastor revelou que tinham feito uma macumba para mim. E eu até desconfiava disso. E quem tinha feito? Eu até desconfiava disso e de quem tinha feito. Depois não fui mais. Aí tive crises de pânico e ansiedade, fui no pai de santo, meu irmão que me levou. E ele revelou a mesma coisa. E a mesma pessoa. E a pessoa revelou a pessoa também. E era a Edith. Agora, em dezembro de 2018, eu vim morar com meu pai na cidade vizinha e estou frequentando a igreja. E em todos os cultos de libertação, o inimigo se manifesta no meu corpo. É horrível. Eu berro, chuto, arranho, mordo. É sempre muito tenso, doloroso. Outra vez teve um pastor de revelação que no final do culto quis falar comigo. Depois dele orar por todos, chegou a minha vez, e junto ao meu pai e outro pastor de libertação, ele revelou que o espírito do suicídio estava me rondando e que meu pai ia me encontrar morta, mas que isso não iria acontecer. Há poucos dias eu fui na minha ex-madrasta e estava muito angustiada e precisava conversar com alguém. Por coincidência ou não, o pastor da igreja dela apareceu lá. Eu pedi para ela ver se ele podia fazer uma oração por mim. E quando ele entrou, eu já comecei a chorar.
Na hora que ele começou a oração, o inimigo novamente se manifestou. Mas aí o pastor veio e me abraçou e foi orando até passar. Me fez prometer para Deus que eu ia no congresso que ia acontecer no sábado e eu fui. No outro dia, a Maria, ex-madrasta, disse que o pastor tinha um recado. Que Deus tinha dito que eu tomei a macumba. Aí eu me perguntei por vários momentos, o que será que ela me deu para tomar e em qual momento foi isso? Se foi no início do namoro ou se foi depois daquela briga, até hoje eu não sei. Agora eu tô quase liberta. Estou esperando para mais uma oração para limpar o que foi me dado. Não desejo o mal dela, de jeito nenhum. Ela fez tudo isso para tentar me matar, mas eu persisti por 6 anos nessa luta. Entre remédios, hospitais, médicos, crises. E eu tenho fé que vou ser liberta dessa macumba que ela fez para mim. Mas o que aqui se faz é que se paga. E eu não desejo estar na pele dela quando colher os frutos que plantou. E este é o meu relato. Obrigada pelo seu relato. Quanta coisa! Quanta coisa! Tudo vai se acertando, você é nova. Há muito chão pela frente ainda. Não é mesmo? Vamos ver.